para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você já sabe, você pode conversar comigo por aqui no podcast, mas também lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra também no Instagram, no @UTI Informação. Se você ainda não nos segue por lá, vai até lá, segue. Lá também tem alguns links, né? Dentro do Linktree você vai encontrar os nossos cursos, você vai encontrar a nossa comunidade, que é só você se inscrever e todo mês a gente manda ali algum material. Um material um pouco mais simples, porque quem recebe um material mais completo é o pessoal que está no Apoia-se. Então, se você tem vontade de todo mês receber um material complementar, um material para você poder ficar atualizado, estudar, esse é o lugar, né? É o Apoia-se. Então, dá uma olhadinha lá no nosso Apoia-se e vem participar com a gente. E a gente queria aproveitar, né, para agradecer quem já está por lá, agradecer quem já está inscrito no YouTube, né, quem já está com a gente lá no Spotify também. Então, se você está nos ouvindo e você não está inscrito no canal do YouTube, lá no Spotify, isso é super importante para a gente. Então, se você puder, dá uma paradinha, vai lá, se inscreve e volta aqui para continuar o episódio com a gente, tá bom? Bom, e vamos falar hoje sobre transição de cuidado, né? Acho que é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Como diria minha avó, porque eu acho que às vezes, Sancler, não sei qual que é a sua impressão, mas fica um negócio meio de ninguém, sabe? Como fala, me fugiu a palavra, mas quando fica aquele buraco, sabe? Porque quem está na UTI lava as mãos por muitas vezes e fala, não é mais meu, né? Já está indo para outro lugar, então não compete mais a mim. Quem está recebendo, por muitas vezes, acaba olhando para aquilo e falando, quando ele chegar, eu vejo o que eu faço, né? Eu, sei lá, reavalio, eu revejo as condutas. E esse elo, né, que é a transição de cuidado, acaba se perdendo, né? E o problema, o que a gente vai discutir aqui, o problema disso, né? O que a gente perde quando a gente não tem transição de cuidado adequado, né? O que o paciente, obviamente, perde, mas o que o serviço perde, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode fazer essa transição de cuidado, né? Hoje, até esses dias, teve uma paciente que ficou muito tempo com a gente lá na UTI, e ela recebeu alta. Na verdade, ela, né, fez uma transição de cuidado para um hospital, para um centro de reabilitação aqui em São Paulo, né, o Luci, para a parte de internação, né? E aí, na passagem, né, no round, o médico falou pra gente, né? Vocês já passaram para os fisioterapeutas de lá, né? E aí a gente falou, olha, a gente não tem, né? Não tem essa transição, assim, em termos de fisioterapia e tudo mais. E assim, é isso, alguém pode pensar e falar assim, tudo bem, o fisioterapeuta vai receber o paciente lá, vai reavaliar, vai traçar de novo estratégias, né? Mas quanta coisa não se perde nisso, né? Quanta informação, quanto tempo, né? Talvez a gente acabe dando vários passos para trás, né? Às vezes alguma coisa, a gente sempre fala isso lá, né? Nos nossos rounds, por exemplo, olha, tal informação não pode se perder na hora que ele for para a enfermaria, porque senão, vamos pensar aqui num exemplo bem, entre aspas, tá? Simples, mas no sentido de um paciente que já definiu-se limites ali de cuidado, né? E ele vai para a enfermaria. Quem nunca pegou um paciente desse que depois voltou para a UTI e a gente falou, poxa, mas a gente já tinha alinhado, né, com a família, com o paciente, reentubou, né? Então, acho que tem muita coisa que acaba... o famoso, eu não sabia, né? O pessoal da enfermaria pode dizer, eu não sabia. E realmente, se a pessoa não sabia, se ela não sabe os limites, ela vai até onde ela julgar, né? Naquele momento que é interessante e importante.
Então eu acho que fica um buraco negro, sabe? Ali onde as Um coisas, né, abismo. se perde ali. Então acho que é um tema super importante para a gente falar. Acho que quem trabalha, né, em hospital precisa começar a falar disso, se atentar, né? Tanto quem é gestor, né, para pensar como isso deve ser feito, como isso pode ser feito, mas para a gente, né, para quem está ali no dia a dia, como que eu, né, eu fisioterapeuta ali, posso trabalhar em cima desse tema para o meu paciente não sofrer, né? Eu pego bastante, às vezes, no ambulatório, sabe? Que chega assim, o paciente completamente perdido, assim, veio por acaso para o ambulatório. Aí você fala, meu Deus, mas e se não fosse o por acaso? Ah, se não fosse por acaso, não ia, porque não teve uma transição de cuidado, ele se perdeu. Literalmente assim, abriram a porta do hospital, né, e jogaram para fora, porque assim, não foi feito, né? Ele não tinha um caminho desenhado para ali depois. Então, tanto dentro do hospital quanto fora, né? Eu acho que você falou, né? Ah, fugiu a palavra, eu fiquei imaginando qual palavra poderia ser, e na minha cabeça eu diria que a gente pode fazer uma analogia com o limbo. A pessoa sai, ela É. fica no limbo. Ela não é um paciente que já tem estabelecido o que é que precisa ser feito, quais são os objetivos e etc., no novo setor, e é uma pessoa que já foi, diríamos assim, a palavra é feia, mas largada pelo setor de origem. O setor de origem terminou, como você disse, lavou suas mãos, o novo setor fala, eu ainda não recebi essa pessoa, e aí a cada vez que essa transição acontece, você disse, a gente dá um passo para trás. E é um passo de trabalho, de tempo, e principalmente de possibilidade de recuperação para o nosso paciente, né? Se a gente for pensar, imagina o quanto quando você pega um paciente novo, o quanto de energia você não gasta, né? Para conhecer o seu paciente, para saber a história. A gente fala tanto disso aqui, saiba a história, saiba o nível funcional prévio, saiba quando ele perdeu função, quando ele melhorou, o que, que ele ganhou, como é que foi, as preferências e tal. Então, imagina se eu tenho na transição uma garantia de que essas informações cheguem para essa pessoa, não só eu vou garantir segurança e efetividade, mas eu vou poupar aquele profissional de um tempo desnecessário para fazer uma coisa que às vezes já foi feita, né? Então, imagina eu dou Uhum. alta para um paciente da UTI que a gente ficou uma semana trabalhando para que ele readquirisse a posição ortostática e o início da marcha, e ele conseguiu fazer aquilo 2 dias antes da alta, e eu libero para a enfermaria. Quando eu libero para a enfermaria, se a pessoa for parar e fazer esse histórico, talvez o paciente não saiba dizer esse tanto de informação. Então, a partir do momento que a gente não tenha isso, acho que a gente vai discutir bastante isso aqui hoje, isso de uma maneira organizada e estruturada, é como se você resetasse tudo. E aí eu vou fazer uma outra analogia aqui. É igual o cargo de gestão, Débora. Você pega um coordenador, você pega um técnico, você pega um político, Prefeitura. um líder, prefeitura. Então, assim, são 4 anos a pessoa fazendo tudo. Aí entra outra, principalmente quando muda o lado partidário. É. Não, eu vou começar agora, eu vou começar do meu jeito, eu vou começar do zero. Ok, o jeito da pessoa pode ser excelente, mas para ela começar do zero, ela voltou. Ela perdeu, a cidade perdeu, todo mundo que vive naquela cidade perdeu, tudo aquilo que já. E não é possível que tudo que uma pessoa faça é ruim. Tem algumas coisas que são apartidárias na política, que simplesmente são na linha do tempo da sociedade. Então, os nossos pacientes têm coisas que são assetoriais, ou seja, não é da UTI, não é da enfermaria, não é do ambulatório, não é da UBS, é do paciente, é do cuidado. Então, a gente só consegue garantir isso se eu entendo essa linha e garanto que exista comunicação entre esses setores todos para que uma transição de cuidado seja feita. Na verdade, na maior parte das vezes hoje, eu não vejo que exista transição de cuidado. Eu entendo que existem cuidados segregados. E não é que não Fragmentar. existe cuidado, só que são fragmentados. Então, na UTI, a gente faz nosso cuidado do nosso jeito, lindo e maravilhoso, alta, tchau, caixa de bombom. Vai para a enfermaria, reseta, começa tudo de novo. A enfermaria faz tudo que pode, não sei o quê, vai dar alta para a comunidade, reseta tudo, aí vai para uma clínica, vai para a UBS. E isso, esse fragmentado, a gente sabe que não dá certo no final para a reabilitação. Né? E isso quando começa de novo, né? Porque a gente sabe que tem aqueles que fica o buraco e no buraco ele E se fica, né? E perdem. que não que se perdem, né? Então, assim, que não começa de novo na enfermaria, porque ninguém vê, ninguém viu, não vê a necessidade, ou, né, você falou, vai para o UBS e aqueles que nem vão, né? Então, eu acho que o objetivo aqui dessa discussão de hoje do podcast
de novo, como a gente sempre fala aqui, né, tomar responsabilidade para a gente, né? Então, Exato. por exemplo, eu como a pessoa que está dando alta ali da UTI, né, dando alta ou fazendo essa transferência de cuidado, eu que estou passando o bastão, né? O que eu que estou passando o bastão É a deveria minha responsabilidade. me atentar a fazer para que isso melhore. Eu que estou na enfermaria, o que eu posso fazer para, pegando esse bastão, que as coisas continuem, né? Então é um pouco disso que a gente quer falar aqui, e principalmente voltado para a reabilitação, obviamente, que é o nosso foco principal, né? Então a gente tem algumas coisas descritas de forma bem interessante na literatura, né? Através de estudos, enfim, que foram procurar entender, né, e discutir um pouco onde estão os buracos, né? Porque o fato é que essa transição é muito pobre, né? Então, a gente tem algum material ali, e é isso que a gente vai discutir a respeito de, bom, então onde estão os principais buracos, né? E depois a gente pode discutir um pouquinho também como que a gente pode cobrir esses buracos de cada lado, né? De quem está Uhum. dando para quem está recebendo E quem também, está recebendo. né? Então, acho que uma coisa que eu acho interessante que eles colocam, né, um dos pontos é a falta, né, a ausência de uma coordenação de cuidado, né, aquela história de cachorro de muito dono morre de fome, né, Exato. então Muito isso é uma cacique para coisa pouco que índio. é uma coisa que vem sendo falado bastante na literatura, né, Sancler, para muitas coisas. A gente já falou isso, por exemplo, quando a gente fala dos programas de reabilitação, né, a gente falou acho que no episódio de paciente crítico crônico, né, de quanto a literatura sugere que tenha uma pessoa que seja o coordenador daquele cuidado, né? Não necessariamente é a pessoa, por exemplo, que vai pôr a mão na massa, né, mas é a pessoa que coordena isso, né? E aí, para essa transição de cuidado, é uma das sugestões da literatura, né? Porque eles falam que um dos grandes problemas a reabilitação, ela não é consistentemente coordenada entre a jornada do paciente, né? Então, pensando em admissão, pensando numa ida para a UTI, depois numa volta para a enfermaria e depois indo para a comunidade, né? Então, essa falta de coordenação, né? De não ter, talvez, uma pessoa que enxergue isso. Sabe que outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando de como uma equipe de psicologia trabalha. Achei super interessante. Estou falando que a gente deveria fazer assim também, mas a pessoa estava me contando que o serviço era o psicólogo atende o paciente na UTI, e aí ele segue o paciente até a alta, né? Então ele continua vendo aquele paciente na enfermaria e depois, através de tele, né, acompanha o paciente em casa. Então, de novo, não estou falando que tem que ser o mesmo fisioterapeuta, não é isso, mas de alguma forma, se a gente perder, né, se tiver uma falta de coordenação desse cuidado, a transição não vai acontecer, né? Não vai. E eu acho muito válido você colocou isso, e eu acho válido a gente destacar também as possibilidades e as responsabilidades das profissões, né, Débora? A gente já falou aqui que o coordenador da reabilitação, do cuidado da reabilitação, por exemplo, dentro da UTI, é o fisioterapeuta, o profissional que faz isso, que deveria fazer isso. Quando a gente fala da transição do cuidado, para um todo, não necessariamente é o fisioterapeuta. Mas se eu pensar em transição do cuidado da reabilitação, é muito mais Uhum, favorável que seja o fisioterapeuta. Mas você destacou bem, olha a oportunidade de serviço, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de reestruturação de equipes e tal. Talvez ter um fisioterapeuta que seja coordenador de transição de cuidado dos pacientes. E não necessariamente o assistencial. Eu posso ter o coordenador, uhum, então, Débora está na UTI todo dia, eu sou o coordenador de transição de cuidados. Eu dependo da Débora, que é a coordenadora da reabilitação do paciente, para saber o que foi feito, quais são os objetivos, o que não foi alcançado, o que foi, como é a avaliação, para que eu garanta que o João, quando sair aqui da UTI, ele chegar na enfermaria, eu seja o responsável por fazer essa transferência de informações para que o João dê seguimento. Não é fiscalizar o que o João faz ou o que a Débora faz, é garantir que a continuidade do que a Débora começou seja feita pelo João e, consequentemente, até a alta da UTI. Então, assim,
quando a gente pensa em qualidade, quando a gente pensa em eficiência, quando a gente pensa em resultados, quando a gente pensa em reinserção para a sociedade, isso talvez seja um cargo que esteja assim gritando a necessidade dele nas equipes e que a gente precisa pensar em como justificar e discutir para que isso seja implementado, esse coordenador do cuidado de transição para a reabilitação. É garantir, a gente falou aqui de orientação e boa comunicação, né? Garantir para a família, ei, vocês precisam levar esse paciente para um atendimento pós-alta do hospital, ele precisa ser acompanhado, nesse nível de complexidade, dá para ser numa OBS, não dá, tem que ser em casa, pode ser levado numa clínica e tal, isso precisa ser feito por alguém, porque senão vai acontecer o exemplo que você deu, é o cair de paraquedas. O paciente estava lá, um dia ele ouviu que tinha uma clínica não sei aonde, ele foi lá e ele começou a fazer reabilitação naquela clínica. E aí a gente não sabe nem qual foi o tempo de gap que esse paciente teve da alta até ele chegar nesse outro nível. Então, eu acho que é uma oportunidade e eu gostaria que fosse feito pelo fisioterapeuta a transição de cuidados de reabilitação. Ah, com certeza. E é um clássico, assim, né? Por exemplo, eu lembro quando né, alguns estudos que a gente faz indo até a alta da enfermaria, é o clássico de você chegar lá na enfermaria ou, eu não sabia que ele ia de alta hoje, logo, eu não fiz transição de cuidado, não tive a oportunidade, ou, eu achei que a pessoa de ontem tivesse feito, então eu não fiz hoje, né? Então, acho que é essa coisa da coordenação. E uma coisa que eu acho importante de falar, né, Sancler, de pôr na mesa de discussão, infelizmente, as pessoas ainda olham, né, quando a gente fala assim, coordenador, coordenação, com essa visão de, é alguém que vai mandar em tudo, né, vai vir e vai mandar o que eu tenho que fazer, né, e não é essa a ideia, né, coordenar significa pegar alguma coisa que está funcionando, que as pessoas estão fazendo, e só fazer com que aquilo caminhe de um jeito adequado. Então, não é assim, o coordenador do cuidado de transição vai... Né? Não, e vai lá para a enfermaria agora ditar o que o fisioterapeuta da enfermaria tem que fazer, né? Não é esse o papel dele. O papel dele é coordenar a reabilitação no sentido de que ela continue girando, acontecendo, né? E para não deixar pontos falhos, porque a gente também sempre fala aqui, a reabilitação, ela não é só o exercício, né? O exercício é parte da reabilitação. A reabilitação inclui um monte de coisa. Então, inclui, por exemplo, sei lá, a necessidade do paciente trazer a prótese que ele tinha, se ele já era amputado, para voltar a treinar, a necessidade de pedir para a família, né, ou tentar uma aquisição de um andador, a necessidade de ajustar alguma coisa com a nutrição, a necessidade, né? Então, assim, de ver se a casa do paciente comporta o paciente agora que ele saiu com algum déficit, né? Então, a reabilitação, ela é todo um cenário, né? E aí, a coordenação dessa ideia da coordenação da transição do cuidado é isso, né? É amarrar os pontos, né? Falar, então, lá na UTI a gente não estava conseguindo fazer tal coisa porque faltava prótese, né? Vamos garantir que ele vai trazer agora na enfermaria porque já está no final, ele precisa treinar antes de ir para casa, enfim. Né? Então, acho que é importante destacar isso, né? Quando a importância da coordenação do cuidado está aí, no fato de que a reabilitação não se limita ao exercício propriamente dito, né? E sabe uma coisa que é importante, Débora? É a gente pensar o seguinte, um dos grandes problemas para essa transição do cuidado não acontecer efetivamente, e uma das possíveis soluções são avaliações e reavaliações estruturadas, né? A necessidade de ter isso. Então, se eu interno no hospital X, eu preciso receber como paciente uma avaliação quando eu chego, por exemplo, na UTI, uma avaliação no momento da alta da UTI, uma avaliação quando eu chego na enfermaria, uma avaliação quando eu vou de alta da enfermaria, num follow-up, depois uma avaliação. Esse coordenador do cuidado, quando o profissional de cada um dos setores entende que ele não é um inimigo, ele não é um fiscal, é muito pelo contrário, ele é um facilitador, ele entende, por exemplo, se eu sou da enfermaria, todo mundo sabe que uma avaliação demanda tempo, demanda raciocínio, demanda investigação, demanda testes, e tem coisas que você, com uma pessoa fazendo isso de maneira organizada, você poupa o trabalho de todo mundo e garante uma eficiência muito maior naquela avaliação.
Então, inclusive, é para chegar e falar assim, ó, tá vendo esse papel aqui? Esse papel aqui é da avaliação estruturada que a gente faz. Não é tá vendo na hora, tá, pessoal? Isso é um modo de dizer. A pessoa que trabalha, ela já sabe. Mas o coordenador do cuidado, ele vai garantir que aquilo ali já esteja com o máximo de informações possíveis que vem de outro setor e de outro profissional. Então, é entender isso como um aliado, o coordenador e a transição de cuidados. As pessoas precisam entender que a transição de cuidado, ela é ela é um ponto positivo para que a gente faça as coisas dentro da reabilitação dos pacientes. Agora, vou aproveitar que você falou disso para sair desse gap, né, desse buraco da coordenação de cuidado e ir para outro ponto que é um buraco muito grande, quando a gente fala em transição de cuidado, e que você citou já, que é as avaliações, né? É uma inconsistência de avaliação, né? Então, se a gente quer olhar aquele paciente, né, como você disse, de forma longitudinal, né, sem ficar setorizado, né, mas como o paciente e não o setor, a gente precisa conseguir avaliá-lo desse jeito também, né. E aí, gente, tem um monte de problema, né, porque tem problemas que são problemas que existem mesmo, tem problemas que são relacionados a nós, né, como profissionais, enfim. Então, por exemplo, né, eu acho que existe um problema ainda dentro da nossa profissão, quando a gente fala dessas avaliações, que são avaliações que efetivamente acompanham o paciente durante a jornada inteira, né? A gente tem muitas avaliações que são muito setorizadas, né? Por quê? Porque quando você tem uma escala, por exemplo, você fala, essa escala é validada para UTI, né? Por exemplo, a escala de mobilidade em UTI, o AMS. Eu acho ela maravilhosa, mas aí você fala, poxa, posso usar ela na enfermaria? Teoricamente você não pode. Ela não foi validada para a enfermaria, né? Aí você esbarra nisso, né? Aí você esbarra no fato de que também não é fácil fazer uma que acompanha o paciente o tempo todo. Porque, vamos por Bartel, né, o Bartel pode ser usado em todos os momentos, mas a gente sabe que, às vezes, assim, dependendo da UTI, ele tem as suas limitações não pela escala, mas pela equipe, pelo lugar. Pela Então, também. aplicação dele, né? A viabilidade da aplicação dele, domínio das pessoas. Exatamente. Então, assim, eu não estou, né, pondo culpa em ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente ainda tem essa dificuldade em termos de escalas e de avaliações, de achar alguma que acompanhe o paciente o tempo todo, né? Principalmente quando a gente fala em escala de mobilidade, de funcionalidade, enfim. Então acaba que fica meio picotado, né? E aí ele sai da UTI com um AMS, mas aí a hora que chega na enfermaria a gente não usa AMS, a gente usa sei lá o que, né? A gente usa Bartel. Aí você não consegue seguir naquilo, né? De falar assim, poxa, ele ganhou como? E Eu às não vezes não sei, tem porque se estruturado. era uma e era outra. Você podia até estruturar nessa transferência. Olha, a gente vai usar IMS aqui, mas esse nível da IMS a gente vai fazer uma comparação e classificar ele aqui com essa outra escala que se usa no setor. Mas nem isso, se não tiver conexão, a gente não consegue fazer. Mas isso é um processo muito complexo, né? É um processo demais. muito complexo. Aí precisa se debruçar, o serviço precisa se estruturar, né? Então, acho que é um processo complexo. Então, é por isso que eu falei, né? Eu acho que essa questão da avaliação, né, da gente ter uma inconsistência muito grande nas avaliações né, durante os momentos do paciente, tem vários motivos, né? Tem essas dificuldades, né? Tem essa questão de não existir e de, então se não existe eu preciso fazer alguma coisa, e aí entra, né, uma dificuldade, porque você tem que estudar, você tem que tentar entender, né? Você vai fazer alguma coisa, você não sabe se vai funcionar, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem algumas avaliações que são possíveis de acompanhar o paciente o tempo todo e que não são feitas mesmo assim, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma dinamometria, ela é possível de ser feita no momento que esse paciente, sei lá, está na UTI, acordou da intubação, no momento que ele vai de alta, né? No momento, sei lá, no meio da enfermaria, no final. Só que aí a gente esbarra em outras coisas. Às vezes a UTI tem o dinamômetro e a enfermaria não, né? Ou a enfermaria tem e a UTI não tem. O profissional da UTI... Equipes diferentes, não é nem só uma gerência diferente, mas a equipe às vezes é diferente. Tem um protocolo em um setor e não tem um protocolo no outro setor. Exatamente. Uma equipe foi treinada e a outra não foi. Exatamente. Só que aí é isso. Como é que a gente pega esse paciente lá na enfermaria
na hora que ele chega, ou sei lá, 3 dias depois da enfermaria, como é que a gente acende uma luz vermelha para esse paciente de, por exemplo, aqui tá preocupante, a força dele tá horrível, né? Se eu não sei como é que Como estava na era. UTI, né? Às Se vezes ele o vem horrível da melhorando, enfermaria é muito melhor do que ele estava no começo da UTI, né? E a gente está vendo uma curva de melhora exatamente. para ele. Exatamente. E aí, olhando essa curva de melhora, às vezes a gente vai dar alta no dia seguinte e a gente fala, poxa, se ele está em curva de melhora, a gente precisa que ele vá para algum lugar de reabilitação, né? Agora, se estacionou e parece que de repente, né, sei lá, é alguma coisa estrutural, vai ficar, eu posso pensar, bom, né, esse paciente tem mais urgência, menos urgência, que nível de atenção, né, que ele precisa, primário, secundário, terciário, né? Mas é isso, eu preciso conseguir olhar esse paciente, né, na estrada dele, na jornada dele. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente fala em avaliação, eu acho que é um ponto que a gente precisa tentar cobrir esse buraco, começando por coisas que são mais viáveis, né? Então, assim, começando por coisas, escalas, teste de força, enfim, que dá para fazer em todos os lugares, né? O que eu quero dizer é assim, demanda menos trabalho da equipe por agora. Então, uma dinamometria é fácil de colocar em todos os lugares, dá o aparelho, treina todo mundo vai fazer. Né? Agora, a partir daí, subir nível de complexidade desse cuidado, como você falou. De repente, um teste de caminhada de 6 minutos não faz sentido numa UTI, mas ali na UTI dava para fazer o sentar e levantar, como que eu linko um com o outro, enfim. Né? Mas são níveis de complexidade, de garantia ali de uma consistência de avaliação diferentes. Né? E isso é bom porque você mantém a característica particular de cada setor também, né, Débora? Eu acho assim, se a gente pensar como pesquisador, talvez a gente queira o mesmo instrumento o tempo inteiro, mas se eu pensar como gestor, eu posso ter uma particularidade, você deu esse exemplo agora, eu posso fazer um teste de senta e levanta dentro da UTI, um teste de caminhada na enfermaria, só que eu tenho que pensar quanto equipe, como é que eu vou gerenciar o que eu estou avaliando e como essa avaliação me direciona para o tratamento, e como é que eu posso linkar essas coisas de um com o outro, né? Então, aí eu fico me perguntando, Débora, tipo assim, cara, nos tempos que a gente vive hoje, com relação à tecnologia, com relação à facilidade da transferência de informação que a gente tem hoje, é simplesmente, assim, um absurdo a gente não garantir que essa informação seja passada e que essas coisas sejam conectadas. Mas entendam, eu não estou fazendo uma crítica à fisioterapia ou a isso. Isso é uma crítica geral, é do tipo, você vai num posto É de do... vacina hoje e você leva um papelzinho Nossa. para a pessoa carimbar a sua vacina. Oh, Não é possível que a gente não possa entrar no lugar e o CPF, que é o número único, você botar criança, hoje sai registrada só com CPF. Você botar lá e puxar todas as vacinas que você já nossa tomou. tristeza de adulto é chegar no posto de saúde e ela falar, você lembra se você tomou? Porque senão você vai ter que tomar de novo. Eu Estou falo, lembrando nem que eu pelo tomei no amor café de da Deus. manhã, quem dirá a vacina que eu tomei quando eu tinha não sei quantos anos. Então, assim, eu fico às vezes, um pouco indignado em como a gente não consegue dar esse passo para evoluir, para usar do que a gente tem de recurso hoje em dia para facilitar isso. Hoje, muitos hospitais são de evolução digital por prontuário eletrônico. Então, assim, a gente está na era da inteligência artificial. Não é possível que a gente não possa garantir isso. Mas meu hospital não investe, não sei o quê. A equipe conseguiria fazer isso de uma forma, às vezes, muito mais simplificada. Então, eu acho bem legal que você colocou no começo qual é a nossa responsabilidade perante essas falhas da transição de cuidado e buscar esse tipo de solução. Então, assim, vai ser uma comunicação direta entre os profissionais, vai ser elencar um coordenador, vai ser usar uma ferramenta eletrônica para fazer isso, vai ser a padronização de 1, 2, 5 testes, vai ser via telefone uma conexão que eu faço com os pacientes que vão de alta. Então, tem muita coisa na prática que a gente pode fazer. Eu anotei uma aqui, ó, você falou, eu fui lá, era alta, eu cheguei tarde, o paciente foi de alta, eu não fiz a transição. Mas a gente não tem que pensar na estrutura para fazer isso somente na hora da alta. Todo paciente tem previsão de alta. Ninguém sai correndo do hospital de uma hora para outra. Ninguém sai de um setor para o outro assim, do nada. Então, assim,
sinaliza, conversa com a equipe, quando tiver qualquer previsão de alta, sinaliza para a equipe da física, a gente se organiza para poder fazer uma transição de cuidado, que seja via paciente, que seja em conexão com o paciente de fora, estou pensando em saída do hospital, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que a gente está também sem botar o pé no acelerador, muitas vezes, para resolver essa falha da transição de cuidados que a gente tem. Exatamente, era isso que eu ia falar agora, né? Eu acho que existe um mínimo, né? E aí a gente pode ir deixando isso cada vez melhor, né? Então, por exemplo, né? Eu acho que existe um mínimo, né? Então, sei lá, teste de força, gente, dá para fazer com todo mundo e isso rapidamente é implementável, né? E garantir de minimamente um acompanhamento, enfim. Só que a gente não faz o mínimo, né? Então, acho que esse a gente falou agora, né, da inconsistência das avaliações. Só para terminar eu ia falar agora, eu lembrei, esse tópico da inconsistência de avaliações, acho que você falou e eu queria só confirmar, que também, gente, não adianta a gente ter as avaliações e elas não servirem para nada, né? Então, assim, no fim das contas, ele tá indo de alta e eu tenho ali lindamente mapeado a força muscular, a funcionalidade dele que não retornou ao basal e ele vai de alta e eu não faço nada com isso, né? Eu acho que esse de novo, é outro buraco que existe dentro da fisioterapia no Brasil e a gente discute muito esse congresso, a gente discutiu isso no CIFI, no último CIFI, conversa muito isso com a Raquel Anoni, que a gente não tem parâmetros hoje para determinar na hora da alta, se esse paciente faz um acompanhamento na UBS, se esse paciente precisa ir para o secundário, né? A gente tem alguns tipos de paciente que são mais fáceis. Você tem uma visão mais fácil, né? E assim, em alguns estados, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, a gente aqui no HC, a gente tem claramente o caminho de quem tem um AVC, por exemplo, né? Esses pacientes têm o caminho já traçado, tem a rede de apoio, tem o LUCI, enfim, que eu sei que não tem em todos os estados também, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que luta por isso lá em Fortaleza, porque ela fala, não tem os meus pacientes que recebem alta com sequela de AVC, não tem para onde mandar, né? Então a gente tem esse buraco de não ter para onde mandar. Aqui você tem o serviço de atendimento domiciliar, que é do Estado, você tem um programa do município para algumas questões, tem 2 policlínicas, você fica refém de para onde você manda o seu paciente, para onde você encaminha. Então a gente não tem para onde mandar, né? E a gente também não sabe quem a gente deveria mandar para, né? Eu acho que esse, assim, agora falando como pesquisadora e até como, né, a gente pensando em pesquisa pública de saúde para o nosso país, eu acho que é um super espaço, né, da gente entender quais seriam os marcadores para determinar, precisa de físio, não precisa de físio, precisa de físio na atenção primária, secundária, terciária, enfim. Mas o que eu quero dizer, de qualquer forma, se você tem na sua mão ali mapeado o seu paciente, falando da função física na hora da alta, precisa valer para alguma coisa, né? Mas aí, enfim, essa é a parte de avaliação. Aí, você falou da questão da comunicação, né? E aí, você foi lá na parte da inteligência artificial, precisa saber comunicar as informações, né? A gente brincou da vacina. Mas tem um negócio antes. Mas, assim, a pessoa recebe o paciente na enfermaria, ela não se dá o trabalho de olhar o que aconteceu com ele na UTI. Não é, gente? É isso que acontece. O paciente chega na enfermaria, a pessoa não se dá o trabalho. Se você perguntar ali na enfermaria, falar, né, eu vou lá atender o paciente. O que ele saiu da UTI do ponto de vista de reabilitação. Do ponto de vista de reabilitação, o que ele fez lá? Que nível de mobilidade ele saiu? Qual foi o maior marco que ele saiu? A pessoa não sabe responder. Aí ela vai lá e reavalia tudo de novo e começa, e de repente ela vai lá avaliar e fala, nossa, parece que ele não fica em pé, e de repente esse paciente já tá ficando em pé, né? Então, assim, fora isso, às vezes coisas, né, outros tipos de coisa. Então, por exemplo, às vezes, ele tava ficando em pé na enfermaria às custas de algum equipamento, né? E aí, na UTI, desculpa. E aí na enfermaria a pessoa fala, não, aqui não dá, poxa, não dá para puxar o equipamento com o paciente também, né? Então, eu acho que a gente tem que garantir um básico primeiro, né? Que é assim, você
E aí, jogando agora para a gente que está na UTI, né, Sancler? A gente, por muitas vezes, não evolui o suficiente para aquela Exato, pessoa isso que que eu ia está na falar. Se a enfermaria. gente, um instrumento, por exemplo, um relatório de alta, que é um instrumento que várias instituições adotam, um relatório de alta específico de reabilitação, que mostra quando, eu já tive a oportunidade de trabalhar num hospital assim, a gente fazia um relatório de alta para a enfermaria, com as datas de aquisição de cada uma das etapas funcionais, quais eram as próximas metas a serem alcançadas, e aí o da enfermaria, ele vai ter que ir atrás, só que está ali tudo já pré-estabelecido Uhum. para ele, de uma maneira padronizada. Então, isso ajuda muito. Né? Mas eu concordo com você que você tem que abrir um prontuário de um paciente, por exemplo, que ficou 30 dias internado numa UTI, descobrir quando ele ficou em pé, quando que ele andou, como é que era a carga durante a caminhada, descarga de peso e tal. Se não tiver um relatório estruturado, talvez até se a pessoa quisesse, ela não ia conseguir essa informação direto no Sim. prontuário. Né? Né? Porque não é Mas, hábito nosso de escrever dessa maneira, infelizmente. Não. mas aí, de novo, né, puxando a responsabilidade, tem lugar que tem relatório de alta e as pessoas simplesmente colocam, fica em pé. Fica em pé, a gente já falou aqui 1000 vezes, isso não significa nada. A pessoa não Com consegue carga, sentar, com apoio, antecipar ter a equilíbrio, terapia não tem. dela. Ela não consegue, porque assim, fica em pé. Às vezes a pessoa vai lá na enfermaria e então fala, ele fica em pé, vou pôr ele em pé. Aí a pessoa coloca ele em pé e fala, nossa, mas precisa de muita ajuda. Nossa, será que ele piorou? Não, às vezes era assim que ele estava lá na UTI, mas não tem como a pessoa saber, né? Então, de novo, se perde a continuação do cuidado, né? Então, essa responsabilidade de fazer um bom relatório de alta, se você tem, né, para o seu paciente. E, de novo, a gente falou aqui e eu vou reforçar: a reabilitação não é só isso. De repente, colocar observações que são importantes da família, de um medo que o paciente tem, de alguma necessidade de um dispositivo auxiliar, enfim. É, e se você não tem relatório de alta onde você trabalha, tá tudo bem, não tá tudo bem, devia ter, mas tá tudo bem no sentido assim, faça a sua parte, né? Evolua direito. Faça Se você da forma como evoluir, você julgar, né? se na última evolução que você fizer, você descrever direito, tudo bem, se a pessoa vai pegar na enfermaria, talvez ela fale, não consigo saber quando foi a primeira vez que ele sentou, mas a última coisa que ele fez, eu tenho plena Foi isso. noção do que foi e eu consigo partir daqui, né? É igual a história da ausência de protocolo. Não vou fazer porque eu não tenho um protocolo. Mas se você estuda e conhece a evidência, você pode ter na sua cabeça o mínimo de um fluxo de como você vai fazer aquilo. E se todo mundo estudasse, o fluxo seria mais ou menos padrão. Então, se você não tem um instrumento, faça bem feito uma evolução, faça bem feito uma orientação, tome a proatividade de procurar o próximo profissional que vai receber o paciente para isso. E eu queria destacar uma coisa, Débora, que a gente está falando aqui muito voltado para a reabilitação e óbvio que, principalmente no Brasil, está muito atrelado à nossa profissão. Mas tem a importância também do envolvimento de uma equipe multidisciplinar, né, para que a gente garanta isso aí de processo contínuo de reabilitação. A gente precisa pensar dessa forma também. Inclusive, para que a equipe possa trazer essa necessidade de integrar a comunicação com todo mundo, né? Então, você já pensou se você não conseguiu falar com o fisioterapeuta, mas quando ele chegou na enfermaria, aí o pessoal da enfermagem fala assim, o senhor está reabilitando? Não está, peraí que eu vou chamar o físico para que ele converse e tal. Então, é preciso que esteja claro para todo mundo que a reabilitação é um dos cuidados que são continuados, né? Exatamente. E aí a gente fez alguns episódios atrás, um episódio falando de reabilitação e mobilização, né? E aí a gente volta nesse assunto, né? Porque eu acho que você falou, né? A equipe consegue, né, garantir, poxa, você está fazendo fisioterapia na UTI, peraí, por que não está continuando aqui, né? Vamos ver como está. Mas também o nível de mobilidade do paciente, né? A equipe consegue participar disso. Já dá para ir tomar banho no chuveiro? Não dá, né? Então, essa necessidade, né, de se alinhar essa transição de cuidado para essas coisas também que envolvem mobilidade e funcionalidade do paciente e que não necessariamente nós vamos estar lá naquele momento, né? Tem um estudo que eu achei super interessante, eu até coloquei aqui para a gente enviar para quem está lá com a gente no Apoies, que o estudo quis ver, né, essa transição de cuidado da UTI para a enfermaria sob o ponto de vista da reabilitação, mas olhando para a enfermagem, né, para o cuidado de enfermagem ali. E aí o estudo, enfim, é um estudo mais qualitativo, né, mas o que ele fala é que ele percebeu que era para paciente cirúrgico.
que os pacientes que saem da UTI pós-cirurgia, principalmente os mais complexos, né, eles correm o risco de continuar numa inatividade importante, né? Porque os enfermeiros ali da enfermaria, eles julgaram como muito complexa a mobilização daqueles pacientes. Para E que para fazer assumissem sozinho. aquilo, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com quem é esse paciente, que às vezes a gente fala, não, já dá para jogar ali para um banho, para De qualquer alta coisa com a complexidade enfermagem. de reabilitação, né? Então, ele até fala assim, né, que a responsabilidade compartilhada por meio do trabalho em equipe, né, em relação à reabilitação, à mobilização, é um fator que contribui, né, trazendo conhecimento para a equipe, né, para que esse paciente alcance um grau de mobilização seguro que vai conseguir garantir autonomia e capacidade física para esse paciente no pós-UTI, né? Então, eu achei um estudo interessante, né? Porque é o pessoal da enfermagem trazendo essa visão de, olha, né, se esse paciente está em reabilitação, né, dependendo do grau de mobilização dele, dependendo da complexidade, a gente não vai dar conta de fazer sem o fisioterapeuta, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa transição também, né? Eu acho que no final das contas, Débora, é o profissional assumir a responsabilidade do que é dele, do fisioterapeuta assumir isso e entender que nem toda alta é igual, a gente tem que assim como a gente fala em individualizar a prescrição, a gente precisa individualizar a alta. Então eu tenho que falar assim, ó, você que é mais complexo, você tem que ter uma atenção diferenciada, tem que garantir que a equipe tem uma atenção diferenciada, etc. Isso é uma questão de Ensinar, treinar. responsabilidade profissional. E de eu falar, às vezes, você pode ir embora, meu amigo, você não tem que me preocupar com nada, porque sua evolução está ótima e tal. Então, eu acho que às vezes a gente pega um pouco nisso, generalizar tudo, ou generalizar muito complexo, ou generalizar muito simples. Geralmente a gente vai mais para essa generalização simples e o paciente sai perdendo no final das contas, né? Exatamente. Isso aí, muito Pois bom. é. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia principal era trazer insights, ideias de onde a gente pode colaborar, né? No nosso dia a dia, nas limitações, nas dificuldades dos serviços, mas onde a gente não joga essa responsabilidade, porque eu tenho um pouco a sensação, quando a gente fala assim, transição de cuidado, parece que as pessoas só olham do tipo assim, isso é coisa de gestão, né? Isso é coisa de quem está ali à frente para criar um fluxo e não sei o quê. Concordo, né? Esse fluxo precisa existir, precisa estar garantido. Mas a gente, como fisioterapeuta ali do dia a dia, a gente também tem o que fazer para melhorar esse aspecto, para finalmente ali para chegar no paciente os desfechos melhores, né? Exato, exatamente. Muito bom. Tem alguma dica? Eu tenho uma dica. Então, dê a sua. Fragmentado o filme. Fragmentado. Já assistiu esse filme? Não. Do cara que tem tantas personalidades diferentes e ele vai mudando entre elas e tal. E aí eu acho que mostra um pouquinho do que é o caos de quando as coisas são fragmentadas, né? Então, não tem nada a ver com saúde, quer dizer, tem a ver com saúde, mas não com saúde da assistência que a gente presta, mas é um filme bem interessante, prende e vale a pena, Fragmentado. Fica aqui a sugestão, vai montar um quebra-cabeça também, né? Aprender Boa. a montar um cubo Porque quando faltar mágico. uma peça faz muita diferença. Exatamente, né? Então tá bom, pessoal. Obrigado pela companhia, quem acompanha a gente até aqui, quem vem acompanhando nesses. Agora a gente vai falar direto, né? Nesses quase 3 anos de podcast, né? Estamos completando, então obrigado. Tem um monte de episódio lá atrás. Então, se você conheceu nosso podcast recentemente, volta lá, porque mesmo eu tenho um pouco disso, sabe? Às vezes eu descubro um podcast e aí eu vou olhar, vejo que tem coisas de 3, 4 anos atrás, eu falo, putz, mas será que não faz muito tempo, né? Será que não tá meio, Pois é. sei lá, ultrapassado o conteúdo? Mas a gente te garante que não está, né? Vira e mexe a gente fala que, aquele O que primeiro, ultrapassar, a segundo gente volta episódio, aqui e refaz, né? O que mudar, a exatamente. gente pode ter certeza que a gente vai estar voltando aqui discutindo. Então aproveita e dá uma olhada aí nos episódios mais antigos, que tem muita coisa boa lá também, tá bom? E a gente se vê no próximo. Obrigada, pessoal. Tchau.